Fala galera, Abner aqui com vocês em mais um vídeo e dessa vez, para dar sequência à nossa série de questões em anatomia, nós vamos conversar sobre a palma da mão. Beleza, pessoal? Olha, só um aviso, se você é novo ou nova aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sino de notificações, porque toda semana, mas toda semana mesmo, tem conteúdo novo, beleza? Já deixa o like aí para fortalecer nosso trabalho e sem mais delongas, vamos para o vídeo, resolver algumas questões de palma da mão, ok? Pessoal, é o roteiro de sempre, mas eu sempre repito o que a gente vai fazer, porque talvez alguém esteja chegando agora no canal. A gente lê a questão junto e depois você pode dar um pause, tentar resolver sozinho e na sequência acompanhar a nossa revisão e a nossa resolução, beleza? Então vamos ler a questão número 1. Olha só. Paciente do sexo masculino corta a palma da mão enquanto pega um pedaço de vidro junto com a bola durante um jogo de queimada. Se o único nervo danificado fosse o ramo recorrente do nervo mediano, ele perderia que movimento do polegar? Letra A, abdução. Letra B, adução. Letra C, flexão da falange distal. Ou letra D, oposição. Agora você pode dar um pause e tentar resolver. Pessoal, uma coisa que é uma curiosidade sobre essa questão é que ela foi inspirada em um banco de exercícios que a Universidade do Texas disponibiliza na internet, correto? O Centro de Saúde da Universidade do Texas. Então, sabendo essa curiosidade aqui, podemos prosseguir. Pessoal, uma coisa muito importante aqui sobre a palma da mão e também que se relaciona com a questão é o seguinte: são as topografias que a nossa palma da mão tem e que são importantes e pertinentes. Vamos analisar aqui essa musculatura mais medial, que é a musculatura da eminência hipotenar. E mais lateralmente, relacionado com o dedo 1, que é o polegar, nós temos a musculatura tenar, correto? Se a gente estivesse vendo em um corte axial, ou melhor, um corte transversal da mão, nós poderíamos observar que existem septos fibrosos, um septo fibroso medial que separa o compartimento central da palma do compartimento hipotenar. Então, o compartimento hipotenar ele é bem organizadinho na porção medial da palma da mão. Da mesma forma, existe um septo fibroso lateral que passa mais ou menos aqui em um corte axial ou transversal. Você poderá observar que existe um septo fibroso lateral que compartimentaliza a eminência tenar. E uma coisa muito importante que você tem que memorizar é que a eminência tenar ela é inervada pelo ramo recorrente do nervo mediano. E o ramo recorrente, em linhas gerais, é um ramo nervoso que tem um caminho meio que oposto aos demais ramos do nervo de origem. Calma aí que se você não entendeu o que eu disse, eu vou te mostrar nessas imagens aqui, que são dissecções de cadáveres frescos relatadas em um artigo da Revista Brasileira de Ortopedia. E o nome desse artigo é esse aqui, ó, Estudo Anatômico da Anastomose entre os ramos sensitivos do nervo ulnar e do nervo mediano. Acontece o seguinte, galera, você aí conhece o sistema circulatório, você sabe que existem anastomoses, circulação colateral e comunicação entre os vasos sanguíneos. E também existe na questão dos nervos, principalmente nas porções cutâneas dos nervos. Então, quando você olha uma figura num atlas e você vê aquela demarcação colorida da inervação cutânea, na vida real ocorre sobreposição e também comunicações entre os nervos. Então, não é bem exatamente naquela demarcação que tem no néter, por exemplo, no murro. Então, aquilo ali é mais didático. Na vida real mesmo, existem inúmeras sobreposições de dermátomos e também de nervos cutâneos, correto? E aqui o que a gente tem que ver de principal? É esse raminho aqui, galera. Olha, aqui é uma vista palmar, obviamente uma vista palmar. O nervo ulnar, que é mais medial, ele se relaciona com a eminência hipotenar. E o nervo mediano, que é um pouco mais lateral. E observe esse ramo, que é o ramo recorrente do nervo mediano. Nessa outra figura aqui, mais à direita, nós conseguimos ver novamente o ramo recorrente. E uma coisa muito importante que a gente tem que visualizar é que os demais ramos, os ramos digitais palmares comuns e mais distalmente os digitais palmares próprios, eles continuam num caminho que vai para a região distal do corpo. E esse ramo recorrente ele volta
Por isso, ramo recorrente. Então, existem ramos arteriais recorrentes na anastomose do cotovelo que você estudou, né? Existem ramos também nervosos recorrentes, beleza? Então, pessoal, agora a gente vai analisar alguns músculos que têm influência sobre o polegar, já que a questão perguntava, ou melhor, a questão pergunta, sobre qual movimento vai ficar prejudicado como um todo. Então, vamos analisar aqui alguns músculos que têm ação sobre o polegar, mas não necessariamente são inervados pelo ramo recorrente do nervo mediano. O primeiro exemplo aqui é esse músculo que a gente consegue ver numa face palmar novamente. Observe aqui o osso rádio, a una, a fileira proximal do carpo, a distal do carpo e este músculo. É o músculo adutor do polegar. Esse músculo aqui é muito interessante porque é um músculo que se relaciona com o polegar, mas em literaturas muito pertinentes, como o próprio Moore, Orientado para a Clínica, que é um livro base do nosso departamento, ele considera esse músculo aqui, o Moore considera esse músculo aqui, um músculo que fica em um compartimento exclusivo para ele, um compartimento adutor. Mas, para facilitar, para deixar mais didático, a gente coloca esse músculo aqui junto com o compartimento tenar, pela sua relação com a musculatura tenar e com o polegar propriamente dito. Mas se a gente quiser ser bem criterioso, esse músculo aqui ele tem um compartimento exclusivo para ele, que é o compartimento adutor. Então, galera, uma coisa importante sobre o músculo adutor do polegar é que ele é inervado pelo nervo ulnar. Se a gente quiser ser mais detalhista, ele é inervado pelo ramo profundo do nervo ulnar. Tá joia? Então, como a questão relata uma lesão de nervo recorrente, de ramo recorrente do nervo mediano, a adução do polegar não ficará prejudicada, porque esse músculo aí é inervado pelo ramo profundo do nervo ulnar. Então, adução, ok. Então, não pode ser adução. A gente sabe que tem uma alternativa que fala adução, ela está errada. Vamos ver aqui também outros músculos da região antebraquial dorsal que têm ação sobre o polegar. Beleza? Esse músculo aqui, galera, que tem uma origem na face posterior da una, do rádio e da membrana interóssea, ele vai se inserir aqui na base do primeiro metacarpo, é um músculo abdutor longo do polegar. Eu queria abrir um parêntese. Novamente, eu já repeti isso aqui em 3 vídeos, os últimos 3 vídeos. Não precisa ficar bitolado e preocupado com origem e inserção. Tá joia? Vamos fechar esse assunto aqui, não precisa. Mas esse músculo aqui é um músculo profundo da região antebraquial dorsal. Ele vai ser inervado pelo nervo radial, só que um ramo colateral do nervo radial, o ramo ou o nervo interósseo posterior. Esses 4 músculos aqui vão ser inervados pelo nervo interósseo posterior. E esse músculo ele vai ter ação no polegar, obviamente, o próprio nome dele fala, ele é um abdutor do polegar. Então a abdução não vai ficar totalmente comprometida. Existe o abdutor curto do polegar, mas o abdutor longo também desempenha um papel crucial. Então, quando você lesiona o ramo recorrente do nervo mediano, você não tem um dano total ou um dano muito grande na abdução do polegar, justamente por esse auxílio firme e forte aqui do músculo abdutor longo do polegar, correto? Outro músculo que nós temos aqui são os músculos extensores curto e extensor longo do polegar. Lembra que esses 3 músculos que eu citei agora têm uma relação íntima na tabaqueira anatômica. E fica a dica aí para você revisar os limites, o assoalho e o conteúdo da tabaqueira anatômica. Beleza? Então, pessoal, aqui nós temos o extensor longo do polegar e o extensor curto do polegar. Então, a extensão do polegar, como a gente viu que esses 4 músculos aqui profundos do antebraço são inervados por um ramo colateral do nervo radial, que é o nervo interósseo posterior, então essa movimentação aqui da extensão do polegar e da abdução vai ficar ok. Vamos aqui analisar essa outra figura. E só uma coisa, eu vou falar para vocês os limites, o assoalho e o conteúdo da tabaqueira anatômica. Pode ficar calmo, não precisa desesperar não. Tá bom? Esse músculo aqui é o flexor longo do polegar. É um músculo profundo também, da camada profunda, só que da região antebraquial ventral. Esse músculo aqui é inervado também por um ramo colateral, só que um ramo colateral do nervo mediano, que é o nervo interósseo anterior. E esse músculo aqui é o flexor longo do polegar e vai fletir a falange distal e também a falange proximal do polegar. Veja que ele percorre
todo o dedo 1 e vai se inserir na base da falange distal. Então ele consegue fletir a falange distal e também a falange proximal do polegar. Ele tem uma ação, digamos que completa aí no que diz respeito às flexões que as falanges do polegar o permitem fazer. Então, também a flexão da falange distal ela vai estar intacta. Portanto, pessoal, uma coisa é o seguinte, a gente não falou do movimento de oposição, porque existe apenas um músculo que faz a oposição. Uma coisa que é interessante a gente parar para pensar, a oposição do polegar é um movimento muito complexo mesmo, apesar de ser um movimento fino, e é exatamente por isso, por ser um movimento fino e delicado, e assim, com a maestria de execução, é que ele é muito complexo. Então, o oponente do polegar não age sozinho, mas se você perde a inervação desse músculo, no caso por uma lesão de ramo recorrente do nervo mediano, você vai ter um dano absurdo na oposição do polegar, tá beleza? Além de que os outros músculos da eminência tenar também perderão a sua inervação. Então, a oposição do polegar certamente ficará muito danificada. Então, ele não vai perder a abdução, porque existem músculos abdutores que não são inervados. Aliás, existe um músculo abdutor que não é inervado pelo ramo recorrente do nervo mediano, que é o abdutor longo do polegar. A adução, o músculo adutor do polegar é inervado pelo nervo ulnar em seu ramo profundo. E flexão da falange distal, a gente acabou de ver, que é um músculo, que é o flexor longo do polegar, que é inervado pelo nervo interósseo anterior, então ela vai estar intacta, mas a oposição, sim, a oposição estará prejudicada. Galera, eu tinha comentado que falaria sobre a tabaqueira anatômica. Não está no script do vídeo, mas vale a gente voltar aqui e mostrar para vocês. O limite lateral da tabaqueira anatômica, ele é formado pelo músculo abdutor longo do polegar e o extensor curto do polegar. O limite medial é formado pelo extensor longo do polegar. O assoalho são os ossos mais laterais do carpo, da fileira proximal e distal do carpo, o osso escafoide e o trapézio. E o conteúdo ali nós temos a artéria radial como principal conteúdo. Inclusive você consegue sentir a pulsação da artéria radial colocando os seus dois dedos, o dedo 2 e o 3, na tabaqueira anatômica. Beleza? É um bônus aí do vídeo por você estar assistindo. Então, pessoal, nós fechamos essa questão com resposta letra D. Portanto, a oposição sim será um movimento prejudicado como um todo. Então, a abdução, existe um outro músculo que realiza. A adução também é um músculo que não é inervado por nenhum ramo do nervo mediano, é inervado pelo nervo ulnar em seu ramo profundo. Então, o ramo profundo do nervo ulnar inerva o adutor do polegar. Até rimou, né, pessoal? A flexão da falange distal é um movimento realizado pelo músculo flexor longo do polegar, que também não tem relação com o ramo recorrente do nervo mediano. Agora, simplesmente, a oposição ficará muito prejudicada. Pessoal, vamos ler agora a questão número 2. Bora lá. A síndrome do túnel do carpo, STC, é desencadeada por danos que promovam a compressão das estruturas deste túnel, em especial do nervo mediano. Em relação à síndrome do túnel do carpo, assinale qual dos tendões dos seguintes músculos não atravessa o canal cárpico. Letra A, flexor superficial dos dedos. Letra B, flexor profundo dos dedos. Letra C, flexor longo do polegar. Ou letra D, abdutor longo do polegar. Galera, vamos analisar esta imagem aqui. Aqui nós conseguimos ver a eminência tenar, a eminência hipotenar, logicamente essa aqui é a palma da mão, e esse corte aqui, pessoal, é um corte transversal. E aqui, esse túnel, veja que é um túnel, olha só, o assoalho do túnel e o teto do túnel, ou do canal, então canal cárpico ou túnel do carpo, não importa, é a mesma coisa. Aqui nós temos alguns tendões, na verdade nós temos 9 tendões, e um deles aqui não atravessa o canal, né? Das alternativas de A à letra D. Vamos analisar aqui quais tendões estão atravessando e depois achar a nossa alternativa correta. Vamos lá. Esses 4 tendões mais profundos em relação com a palma são os tendões do músculo flexor profundo dos dedos. É aquele músculo lá que flete a falange distal dos dedos de 2 a 5. Tá joia? Agora,
esses dois tendões aqui numa camada intermediária e esses dois numa camada mais superficial desse bloco de tendões aqui, são os 4 tendões do músculo flexor superficial dos dedos. Então, aqui merece uma pausa e uma explicação mais detalhada. O músculo flexor superficial dos dedos, ele vai se arranjar de forma que os tendões que vão para os dedos 3 e 4 se localizam superiormente e os tendões que vão para os dedos 2 e 5 se localizam inferiormente. Então a configuração, o arranjo espacial dos tendões do músculo flexor superficial dos dedos no túnel do carpo é da seguinte forma, ó, tendão para o dedo 3 e 4 e para o dedo 2 e 5. Beleza? Agora, vamos analisar alternativas de uma vez. Então, o flexor superficial dos dedos, a gente viu que passa, a gente acabou de ver ele aqui agora. O flexor profundo dos dedos também, aqui ó, essa camada mais profunda. Então, a gente sabe que não é a letra A nem a letra B, porque a questão está perguntando qual dos tendões dos seguintes músculos não atravessa. Então, beleza. Esse outro tendão que está aqui, pessoal, é do músculo flexor longo do polegar. Então, nós temos 9 tendões, fechamos com 9. Os 4 tendões do músculo flexor profundo dos dedos, os 4 tendões do músculo flexor superficial dos dedos e um tendão do músculo flexor longo do polegar. Portanto, não é letra A, nem B, nem C, sobra a letra D. E de fato é o tendão do músculo abdutor longo do polegar não passa pelo canal do túnel do carpo. Então, portanto, resposta certa, letra D. Vamos analisar aqui aonde se localiza o tendão do músculo abdutor longo do polegar. Eu já falei sobre ele, né? Ele faz parte, juntamente com o tendão do músculo extensor curto do polegar, eles compõem o limite lateral da tabaqueira anatômica. Então, observe aqui, ó, o músculo abdutor longo do polegar e o seu respectivo tendão se inserindo na base do primeiro metacarpo e o músculo extensor curto do polegar, os dois formando o limite lateral da tabaqueira anatômica. Beleza? Então, letra D. O abdutor longo do polegar não passa no canal do carpo. Vamos agora para a questão número 3. O componente mais sensível do túnel do carpo é o nervo mediano, porém é um ramo deste nervo que não atravessa o canal do carpo. Assinale a alternativa que contém este ramo. Letra A, ramo cutâneo palmar. Letra B, ramo superficial. Letra C, ramo digital palmar comum. Ou letra D, e última, ramo digital palmar próprio. Pausa e tenta resolver. Pessoal, vamos analisar aqui a palma da mão. Observe aqui mais embaixo, inferiormente, que a pele e a tela subcutânea, a hipoderme no caso, elas estão sendo dissecadas aqui. Nós conseguimos ver esta aponeurose palmar. Nós conseguimos ver bem aqui, pessoal, este ramo nervoso. Esse ramo nervoso aqui é o ramo palmar do nervo mediano. Ele vai inervar essa região aproximada aqui da palma. Ok, pessoal? E esse ramo aqui, ele não passa no canal do túnel do carpo ou no canal cárpico, beleza? Vamos analisar aqui outra imagem mais profunda agora. E nessa imagem, nós conseguimos ver aqui, ó, o teto do túnel do carpo, que é constituído por um ligamento, o ligamento transverso do carpo, ou carpal transverso. E você consegue ver aqui alguns ramos que são oriundos deste nervo aqui, que é o nervo mediano. Ele passa dentro do canal do carpo e aqui, pessoal, na palma da mão, ele vai emitir os ramos digitais palmares comuns, beleza? E esses ramos digitais palmares comuns, mais distalmente na região dos dedos, nas falanges, aqui eu vou dar um zoom para que vocês consigam observar, nós temos aqui as artérias e os ramos digitais palmares próprios. E tanto esses nervos digitais palmares próprios e os nervos digitais palmares comuns, eles vão sair do nervo mediano, vão emergir do nervo mediano após a passagem do nervo mediano dentro do canal do túnel do carpo, dentro do canal do carpo, ok? Então, se a gente voltar nas alternativas,
a gente vê que, eu já até mostrei a resposta, pessoal, mas olha só, o ramo digital palmar comum não e nem o digital palmar próprio. E esse ramo superficial do nervo mediano não existe. Existe o ramo superficial do nervo radial, por exemplo. Mas sim, o ramo cutâneo palmar, ele não passa dentro do canal do carpo, como eu mostrei para vocês. Vamos só revisar aqui, a gente ver e comparar as figuras. O ramo palmar superficial ou cutâneo palmar, ele não passa no canal do carpo ou dentro do túnel do carpo. E agora, os outros ramos digitais palmares comuns e próprios, eles vão ser emergidos do nervo mediano após a passagem do mesmo dentro do canal do carpo. Portanto, a resposta só pode ser a letra A. E você pode encontrar esse nervo, o ramo cutâneo palmar, simplesmente como o ramo palmar do nervo mediano, tá bom? Então, você pode ver lá em alguma literatura o ramo palmar do nervo mediano ou o ramo cutâneo palmar, tá bom? Ele não passa dentro do canal do carpo. Pessoal, agora nós vamos para a quarta e última questão, que é uma questão muito legal que vai fazer um link, uma conexão entre a semiologia e a anatomia, beleza? Vamos ler então. Questão número 4. O teste de Allen consiste na compressão das artérias que suprem a palma da mão com o objetivo de observar a perfusão tissular periférica. No que se relaciona com o suprimento sanguíneo da palma, marque a alternativa incorreta. Letra A. O arco palmar profundo tem como principal artéria contribuinte a artéria radial. Letra B. O ramo palmar superficial da artéria radial faz parte do arco palmar superficial. Letra C. As artérias metacarpais palmares são ramos do arco palmar superficial. E por fim, a letra D. A artéria ulnar emite um ramo profundo para o arco palmar profundo. Beleza? Pausa agora e tenta resolver. Pessoal, vamos analisar aqui essa imagem no canto inferior direito, que é a imagem do livro de Semiologia Médica do Porto, que é um livro muito famoso aí na semiologia. Beleza? E agora vamos explicar de maneira bem simplista o teste de Allen. Você terá, então, que comprimir ou fazer uma compressão das artérias que suprem a palma da mão. Quais são? A artéria radial, localizada mais lateralmente, e a artéria ulnar, localizada mais medialmente. Aqui, o caminho da artéria radial e da artéria ulnar. Então, qual que é o objetivo desse teste? Aqui está escrito perfusão tissular periférica. Você pode ter ficado confuso com isso. Traduzindo de maneira bem didática, a gente teria que observar nesse teste de Allen como que o sangue chega na palma da mão para nutrir ela, correto? Eu vou tentar explicar aqui para que você consiga entender da melhor forma possível. Esse exame consiste em você fazer uma compressão das artérias e pedir para o paciente abrir e fechar a mão, de modo que a contração da musculatura da mão vai auxiliar ao retorno venoso e você também estará comprimindo as duas artérias que suprem. É lógico que a palma da mão do paciente ficará esbranquiçada, ela tem uma coloração avermelhada, né? Ela vai ficar branca, pálida, porque não tem sangue chegando ali e a contração do abrir e fechar a mão vai auxiliar o retorno venoso, então a mão vai ficar branca. O que você vai ter que fazer depois? O que você vai ter que observar como examinador, como médico, fisioterapeuta, enfermeiro, não importa. Você vai tirar um dedo que está comprimindo uma das artérias. Por exemplo, você tira o dedo que está comprimindo a artéria radial e você deverá observar em casos normais que, mesmo comprimindo a artéria ulnar, por exemplo, e soltando a artéria radial, toda a palma retornará com a sua coloração normal. Isso acontece por quê? Porque existem esses arcos palmares, que nada mais são que anastomoses, né? São anastomoses. Então, quando eu continuo bloqueando a artéria ulnar, por exemplo, e solto a artéria radial, o normal, o fisiológico, é que toda a palma da mão volte a ficar avermelhada. Mas se eu soltar a artéria radial e não ficar avermelhada, eu posso suspeitar de uma obstrução na artéria radial, porque eu soltei ela e mesmo assim a irrigação sanguínea não chegou na palma. Então, o teste de Allen é para você observar o sangue chegar na palma da mão se há um comprometimento ou uma obstrução. Beleza, pessoal? Então é para isso que serve o teste de Allen. De maneira simplista, espero que você tenha entendido e tente fazer com você ou com algum familiar o teste de Allen. Vamos agora analisar a questão de maneira mais detalhada. Observamos aqui a região da palma da mão com suas respectivas artérias.
Observe aqui a artéria radial e a artéria ulnar. A artéria ulnar vai ser a principal, olha, anota isso, tá? A artéria ulnar vai ser a principal artéria que promove a construção do arco palmar superficial. E também, de maneira quase que análoga e intuitiva, a artéria radial será a principal constituinte do arco palmar profundo. E agora, fazendo aqui um retorno às alternativas, a gente já consegue analisar algumas alternativas de maneira mais criteriosa. Olha só, o arco palmar profundo, a artéria radial. Então vamos lá, o arco palmar profundo tem como principal artéria contribuinte a artéria radial. Então a letra A está certa. Agora vamos retornar aqui e tentar entender melhor, beleza? Então, pessoal, como eu disse que a artéria ulnar é a principal contribuinte do arco palmar superficial, existe um ramo palmar superficial da artéria radial que vai formar, no caso, esse arco, essa anastomose. Da mesma forma, observando o arco palmar profundo, nós temos a artéria radial como principal constituinte e um ramo profundo da artéria ulnar. Então, meio que inverte, né? Olha, a artéria ulnar forma o arco palmar superficial com o ramo palmar superficial da radial. E agora o arco palmar profundo, nós temos a artéria radial como principal e um ramo profundo da artéria ulnar, beleza? E agora, galera, desse arco palmar superficial saem as artérias digitais palmares comuns. E desse arco palmar profundo, que tem como principal artéria a artéria radial, saem as artérias metacarpais palmares. Dessa forma, a gente pode analisar agora a questão como um todo. Sabendo que a letra A está certa, a gente já viu, mas só para revisar, que o arco palmar profundo tem como principal artéria a artéria radial. Então, a letra A está certa. Letra B. O ramo palmar superficial da artéria radial faz parte do arco palmar superficial. A gente acabou de ver. Está correto também. Lembra que a gente está em busca da incorreta, então letra A e B estão certas. Letra C. As artérias metacarpais palmares são ramos do arco palmar superficial. Espera aí, tá estranho. Arco palmar superficial dá origem às artérias digitais palmares comuns. As artérias metacarpais palmares, elas serão ramos do arco palmar profundo. Então a gente consegue ver aqui nessa imagem. Olha aqui, ó. Eu vou dar um zoom para facilitar a sua visualização. Essa artéria que eu estou aqui passando com a mãozinha em cima dela é uma artéria metacarpal palmar. E ela é ramo, olha, ela é oriunda do arco palmar profundo. Então, portanto, a maior suspeita aqui é que a letra C esteja errada. De fato, ela está errada. Vamos analisar a letra D e ver que ela está certa. Letra D. A artéria ulnar emite um ramo profundo para o arco palmar profundo. Ótimo! Certinho, galera. Portanto, o gabarito é a letra C, que é a alternativa incorreta. Pessoal, antes de acabar o vídeo, eu gostaria de mostrar uma imagem muito completa e muito bela aqui, que você pode até tirar um print, mas observe aqui o arco palmar superficial e o arco palmar profundo. E desse arco palmar profundo, você verá aqui, ó, a primeira artéria metacarpal palmar, beleza? E aqui, ó, do arco palmar superficial, nós teremos essas artérias aqui, ó, que são as artérias digitais palmares comuns, correto? Sendo assim, pessoal, terminamos mais um vídeo. Eu espero de coração que tenha ajudado você de alguma forma, que tenha contribuído para você consolidar o conhecimento, para você fixar a matéria e também eu espero muito que você esteja animado aí, porque tem um novo bloco de membros inferiores. Teremos muito conteúdo sobre os membros inferiores. Vamos estudar bastante. Um forte abraço e até a próxima!